Bom dia, queridezas! Tudo bem? Que pena eu ter que estar aqui na tela do computador para falar com vocês, mas vamos pensar pelo lado positivo, né? Deu tudo certo, fiz minha cirurgia, problema resolvido. Assim, bem dolorido, hein? A recuperação, mas como falei, vamos pensar para frente, vamos pensar positivo. Agora é só esperar aí algumas semanas para conseguir a recuperação total, né? Mas a outra boa notícia é que, apesar de a gente ter voltado para a modalidade online, dessa vez não é mais por um período de um ano, né? Como a gente passou aí na pandemia. Agora são só algumas poucas semanas aí dessa finaleira, desse final de ano, né? Mas assim, ó, precisamos fazer uns combinados aí que a gente já conversou em sala de aula para tudo dar certo. A gente deu um azar que pegamos, na minha opinião, a matéria mais legal aí do ano, que é a divisão celular e ação gênica, né? Eu falo mais pela genética, tá? A genética, eu sou apaixonado por genética, é uma matéria muito legal. E assim, queria muito estar dando essa aula ao vivo aí para vocês, né? Mas não foi possível. Só que assim, ó, qual que é o azarzinho que a gente deu? Essa não é uma matéria fácil. Aliás, não é nada fácil. Vocês vão ver que tem cada nome que, meu Deus, pode ser assim, ó, o nome do seu futuro cachorro, o nome de um filho, porque olha, é só nome cabeludo, viu? Em divisão celular, né? Mas isso vai então exigir de vocês muito comprometimento, gente, muita atenção, porque se você dá uma viajada aí, né, e conversar com o colega do lado, ou não está seguindo ali, ó, estritamente na apostila, o negócio vai pegar, hein? Tu vai ficar com dúvida. Falando em dúvida, claro que vai ser possível você ter um monte de dúvidas. Se você tiver, fique à vontade, me escreva ali pelo Class, que eu vou respondendo todas as suas dúvidas. Para isso, é necessário você anotar essas dúvidas. Então, enquanto a gente estiver aqui falando, deixa o seu caderno aberto, vai copiando algumas coisas, né? Não precisa ficar copiando todos os slides, porque, como sempre, eu mando para vocês esses slides. Mas assim, ó, vai fazendo breves anotações no seu caderno, e especialmente da sua dúvida, porque você vai ter que chegar em casa, lembrar, né, qual foi a sua dúvida do dia, escrever ali para mim, para eu poder responder para vocês a sua dúvida, beleza? Para a gente tentar ter o melhor desempenho aí, né, no entendimento dessas matérias, que são matérias que caem bastante aí em Enem, no vestibular, né? Então acredito que muitos de vocês aí já fizeram a primeira etapa, né, do Enem, como a gente já conversou, teve a segunda etapa também aí, né? Agora alguns fazem aí ao final de ano de UFSC e as outras universidades aí, e que é muito bom. Eu sempre estimulo vocês a fazerem mesmo. Vai fazer vestibular, vai fazer Enem o quanto antes. Para você, no dia que valer de verdade, você já está bem mais seguro, né? Porque você já fez uma vez na vida e não é novidade para você. Então vamos lá, pega aí o seu capítulo, ação gênica e divisão celular, que a gente já começou na realidade, né? A gente já falou aí sobre, né, algumas coisas, deixa eu passar aqui nos slides, falamos sobre os ácidos nucleicos, que eles foram assim chamados porque eles têm características ácidas, são de característica ácida e ficam lá no núcleo da célula. Identificamos os dois, né, ácidos nucleicos existentes, que DNA e o RNA. Falamos que são como se fosse uma parede, né, que é construída por bloquinhos. Esses bloquinhos são os nucleotídeos, e cada nucleotídeo é formado por uma pentose, que é um carboidrato, né? No caso do DNA é a desoxirribose, e no caso do RNA é a ribose. Desoxi, porque no caso do DNA ele perde ali um átomo de oxigênio, por isso que chama desoxirribose, ok? E olhando mais de perto o nucleotídeo, lembra? Nós temos a pentose, né? Só relembrando, ela tem 5 carbonos. Então imagina que cada uma dessas pontinhas aqui, ó, estão representando um carbono. Então no caso, né, você tem em uma das pontas aqui a ligação, né, o fosfato, que nada mais é do que fósforo, né, com oxigênio, e do outro lado você tem uma base nitrogenada. Aqui nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tem uma hidroxila, que é o que dá depois, vocês vão ver,
o que vai dar uma classificação de cada uma das fitas do DNA, mas deixa mais para frente. E a base nitrogenada, nós falamos que tem dois grupos, né? As bases pirimídicas, que são feitas lá de pirimidina, e as bases púricas, que são de purina. Então você tem que gravar isso aqui, quais são as pirimídicas, que são citosina, timina e uracila, e as púricas, adenina e guanina. Lembrando, né, que o DNA ele tem adenina, que encaixa com timina, e guanina, que encaixa com citosina, e o RNA, que é a adenina, que encaixa com uracila, e a guanina, que encaixa com citosina. Ó, isso aí tem que estar na ponta da língua, para você entender os próximos passos aí dessa matéria, beleza? Falamos lá, né, que o estudo do DNA, que ele foi descoberto, né, que essa dupla fita enroladinha, com bases nitrogenadas, que o A com T forma uma dupla ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio, o G com C uma tripla, só para dar aquela reavivada na matéria, né? Vimos a relação de Chargaff, que então, obviamente, a mesma quantidade de adenina é igual de timina e de guanina é a mesma quantidade de citosina, e que eles ficam lá no núcleo, né? E aí cada espécie tem um número específico de cromossomos, beleza? Paramos mais ou menos por aqui, onde eu falei para vocês que lá nos eucariontes, no caso nós, né, animais, lembrando que procarionte só existe lá o reino Monera, né, então os eucariontes, eles têm um DNA bem mais organizado, né, porque a fita de DNA deles, ó, fica enroladinho nessas bolinhas bonitinhas aqui, que nada mais é do que proteína. É uma proteína chamada histona. E aí, para que isso serve? Para a organização mesmo do DNA. Fica tipo um carretel de linha enroladinho e ele fica bem bonitinho, bem organizado. Para quê? Para na hora da divisão ser fácil. Né? Você não imagina, se fosse todo emaranhado, embolado, não ia conseguir separar isso depois em cromossomos. Essa fita de DNA se organiza, vira um filamento assim, ó, enroladinho, que tem o nome de cromatina. E depois, quando ele vai se dividir, ela enrola, 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 enrola bem mais, fica bem enroladinho, e aí forma os cromossomos. Mas os cromossomos só existem na hora da divisão celular. E isso é uma coisa que a gente já estudou lá atrás, esse ano, só relembrando, ok? Muito bem. E aí falamos também da duplicação do DNA, né? Que ele acontece como? Vou usar aqui de novo o desenho. Ele é uma dupla fita aqui, ó. Então o primeiro passo é quebrar essa ligação entre as duas fitas, né? Aí você tem essa separação. Quem faz isso? Todo esse trabalho vai ser feito por enzimas específicas. Depois eu vou mostrar para vocês o nome delas. E lembre-se que essas fitas são antiparalelas. Lembra? Elas ficam assim, uma de ponta cabeça em relação à outra. Por quê? Por conta do encaixe aqui, ó, para dar certinho o encaixe entre as bases nitrogenadas. E aí você tem um nome a duplicação do DNA é um processo chamado hipótese semiconservativa. O que é isso? Isso já é novidade, hein, galera? Isso já não falei na última aula, tinha parado aí. É porque os dois cientistas que descobriram essa molécula, Watson e Crick, descobriram não vamos ser injustos, né? Que quem realmente descobriu foi uma cientista mulher. Mas eles foram os caras que depois, né, deram uma aprimorada e acabaram levando o nome, né? Que sacanagem, né? E a nossa querida que descobriu acabou ficando um pouquinho deixada de lado. E então Watson e Crick, eles descobriram como é que era de fato essa molécula, que ela é uma dupla fita enrolada. Eles aprimoraram, eles não roubaram informação não, eles aprimoraram as informações, né, que começaram a descobrir, e eles que assim, mataram a pau e descobriram exatamente como era essa molécula de DNA. E eles descobriram que na hora de ela se multiplicar ou duplicar, ela fazia de forma semiconservativa. O que é isso, Titio Pinto? Ó, ela preserva uma fita original e constrói uma nova. Aqui é a mesma coisa, ela preserva uma original e constrói uma nova. E como é que ela sabe como é que ela vai construir? Molezinho, porque ó, o A ele sabe que encaixa com T, então ele traz uma base T e encaixa aqui. O G vai encaixar com um C. Deixa eu botar aqui o... Agora vai ficar lindo, porque eu vou ter que escrever de mouse, né? Olha que coisa linda vai ficar, ó. O C, olha que lindo. O C, né? Então eu não vou desenhar aqui a pentosa, porque vai ficar muito ruim. O T vai encaixar com um novo A. Olha aí, ó.
Então, mantendo uma das bases, fica fácil você saber qual é a próxima. Só que eu quero que você se atente a um fato aqui, ó. Talvez essa vai ser a parte mais difícil para eu tentar explicar aqui online, né, nessa videoaula e não podendo estar ao vivo aí, que a gente ia até encenar isso aí. É o seguinte, a fita de DNA, lembra, ó, uma está assim, né, no sentido normal e a outra está de ponta cabeça, porque elas estavam encaixadas, né? Então, quando elas abrem assim, ó, a construção das novas fitas acontecem também de forma antiparalela. Então, ó, nesse aqui ele está vindo daqui para baixo a construção e daqui está vindo daqui para cima a construção. Por que raios isso acontece? Eu vou jogar até uma chargezinha aqui para você, ó. Essa aí é lá da época do, deixa eu ver, do professor Marcão quando criança. Isso aí já é da época dele, a Mafalda lá. E se perguntar pro Marcão, isso aí ele leu muito isso aí quando ele era criança. É muito antigo. Mas ela tem uma chargezinha aqui perguntando, Mafalda, às vezes me pergunto qual é o sentido da vida? E Mafalda respondendo de forma científica diz, é na direção 5 linha para 3 linha, Felipe. Não entendi, professor. Claro, porque é uma piada científica e você não aprendeu ainda esse quesito. É o seguinte, vamos à explicação dessa piada. Piada que se explica não é tão boa, né? Mas vamos explicar. Aqui é o seguinte, ó. Lembre-se que a pentose ela tem 5 carbonos. Então, aqui a gente está falando sobre esses 5 linha e 3 linha. Talvez você já estudou isso em química, nas ligações químicas, lá com o titio Beltrame, né? Aí olha só o que acontece, ó. Nós temos marcações aqui, ó. Cada uma dessas pontinhas equivalem a um dos 5 carbonos dessa pentose. Então a gente diz que, né, o DNA ele tem o fosfato conectado na 3. Olha só, deixa eu só. A gente vai ter poucos minutos a mais aqui, porque eu vou conseguir gravar só de 15 em 15 minutos, mas eu vou tentar só deixar aqui já escrito o que é o 5 e o 3. Então é o seguinte, ó, esse aqui, ele tá. O fosfato está conectado na ponta 3, aqui, ó, 3 linha, que seria essa pontinha aqui. E a outra marcação, esse rabinho solto aqui, ele tem uma molécula chamada hidroxila, que ela é isso aqui, ó, OH, certo? E aí, só que eu só vou apagar uma coisa aqui, ó, que eu fiz uma besteirinha. Ah, que bonitinho, dá certo. E aqui, cadê? Canetinha. Aqui que é a ponta 5. E aqui é a ponta 3. Então, ó, aqui tem uma fita de 5 e aqui a ponta 3 que está a hidroxila solta. Do outro lado, olha só como é ao contrário, ó. O fosfato está aqui embaixo e a hidroxila está solta aqui, ó. Então aqui, ó, é a ponta 3 e aqui é a ponta 5. Muito bem, 3 linha e 5 linha. Sempre a gente vai sempre só pontuar ou marcar qual é a pontinha que está conectada ao fosfato e qual é a pontinha que está conectada à hidroxila, ok? Então vai ser sempre assim. Por que isso? Porque a nossa construção aqui, ela sempre só vai ser feita, ela só sabe construir, a nossa enzima só sabe construir de 5 para 3. E aí eu vou precisar mostrar um novo slide para você, mas eu vou gravar um novo linkzinho aqui, porque senão não vou ter tempo de explicar tudo aqui. Mas pode ficar tranquilo, vou conectar um com o outro. Vamos para o próximo link.